Prontinho. Bom, gente, qual que é o plano para essa aula, para esse pedaço de aula extra? Que nós encerremos os exercícios de resistores. Essa aula de eletrodinâmica, a gente trabalhou na segunda-feira. Falamos sobre resistores, né? Basicamente. Falamos sobre as duas leis de Ohm, e falamos de conceito de resistência equivalente, série ou paralelo. Então, na página 240, nós fizemos até a questão número 7. O que eu gostaria de fazer hoje nessa aula extra? Que a gente resolvesse as questões que faltam, a 8, a 9 e a 10, e que a gente também consiga resolver a aula 4, que é a aula de circuitos, que é a aplicação de lei de Ohm, tá? Vamos ver até onde a gente consegue ir com essa história toda, tá bom? Então vamos lá, questão número 8. A questão 8 e a 9, para quem não manja de eletrodinâmica, são as questões mais importantes dessa aula. Porque aqui a gente aprende a trabalhar com resistor em série e trabalhar com resistor em paralelo. Na questão 8, ele dá uma associação para nós de dois resistores, aqui, e ele vai pedir para que a gente faça nessa associação duas contas, ou melhor, três. Ele escreve assim, ó, ele põe aqui um ponto A, aqui ele põe um ponto B, aí ele põe um resistor aqui de 2 ohms, resistor de 2 ohms, e aqui um resistor de 6 ohms. E aí ele fala que essa parte do circuito, que isso na verdade não é um circuito, né? Isso é um pedaço de um circuito. Essa parte do circuito, ela está submetida a uma diferença de potencial de 24 volts. Tudo bem? E daí ele faz várias perguntas. Ele pede para nós calcularmos a resistência equivalente entre os terminais A e B, a intensidade da corrente que passa em cada resistor e a diferença de potencial de cada resistor. Então, vamos lá. Gente, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é o que significa dizer que a diferença de potencial é 24 volts. O que significa isso? Significa que cada vez que 1 coulomb de carga atravessar o circuito aqui, ele vai dissipar 24 joules de energia. Cada coulomb dissipa 24 joules. Cada coulomb dissipa 24 joules. Só que tem um problema. O fato de cada coulomb gastar 24 joules de energia não quer dizer que ele vai gastar 12. Não. Em alguns resistores, você vai ter dissipação de energia maior. Então, uma das coisas que a gente fala quando fala de associação é quando resistores estão em série, eles não têm a mesma DDP. Dá para entender o que significa isso na prática? Esses resistores não têm a mesma DDP, significa que quando a corrente passar por eles, ela não vai gastar a mesma energia nos dois. Ela vai gastar uma certa voltagem aqui e uma certa voltagem aqui. O que eu posso afirmar, sim, é que o 1 mais o 2 vai dar 24. Beleza? Segunda coisa importante que caracteriza a associação de série. A corrente que circula é a mesma. Não tem como a corrente dividir. Não tem como a corrente dividir. Ok? Então, bora lá. E tem a resistência equivalente 8 ohms. 8 ohms. Certo? Ou seja, os dois resistores equivalem a um resistor de 8 ohms. Ele quer a corrente que passa em cada resistor. Eu vou usar URI para o circuito inteiro. URI para o circuito inteiro. Ó, U 24, REC, circuito inteiro, I é a corrente que passa ali. Então fica 24 igual a 3 vezes I. Portanto, I igual a... Opa, 8, 3 não. 8
E aí o I igual a 3 amperes. Três amperes são 3 coulombs por segundo. Não é mesmo? A cada segundo passa 3 coulomb, 3 coulomb. Tudo bem? Onde que esses 3 coulombs vão deixar mais energia? No resistor 1 ou no 2? Lembra que o coulomb é o soldadinho, é o elétron. O que ele carrega na mochila? Joule. Então, o coulomb, os coulombs, eles vão passar pelos dois resistores. 3 coulombs, 3 coulombs. Só que onde ele deixa mais joules? Nesse aqui. É só fazer URI para cada um deles. Ó, faz URI para cada um deles. Olha lá. Quando aqueles 3 coulombs passarem por aqui, ó, 3 coulombs, eles vão deixar quantos joules? 6. Aí, os mesmos 3 coulombs, passam pelo resistor 2. Os mesmos 3 coulombs passam pelo resistor 2. No resistor 2, eles vão deixar mais joules. Eles vão deixar 18 joules. Tudo bem? Deu para entender o lance? Tá, agora presta atenção no que eu vou fazer aqui, porque isso vai nos ajudar lá na frente. Qual é a DDP aqui? Qual a DDP aqui? 6. Qual a DDP aqui? 18. Tá. Agora presta atenção. Se eu chegasse para vocês e dissesse que o potencial no ponto A, tá vendo aqui, ó? Aqui tem um potencial. Só que não é um. Tenta imaginar que aqui tem um campo elétrico. Vocês lembram que dentro de um campo elétrico, cada pontinho dele tem um potencial? Então, por exemplo, imagina que aqui, ó, aqui, o potencial seja 100 volts. O potencial no ponto A vale 100 volts. Se o potencial no ponto A vale 100 volts, quanto tem que valer o potencial no ponto B? Quanto? Tem que valer 76 volts. Por quê? Porque a diferença tem que ser de 24. Quer ver? Mais ainda. Imagina que aqui tem um ponto C. Quanto vale o potencial no ponto C? Bem no meio aqui. Quanto? 94 volts. Por quê? Porque a DDP daqui até aqui vale quanto? 6. Então, à medida que o elétron vai andando, ele vai pulando para regiões de menor potencial. Isso é o que a gente chama de queda de tensão, queda de tensão, queda de tensão, queda de tensão. Quanto mais ele vai atravessando coisas, mais ele vai perdendo potencial. Essa perda de potencial se refere ao que especificamente? A energia que ele está transmitindo para o sistema. Então ele sai, ele entra por aqui, ó, com uma certa energia. E ele sai aqui com menos energia, por conta dessa queda de potenciais. Tudo bem? Não para a eletricidade, pessoal, não importa que potencial tem aqui, que potencial tem aqui. O que importa é a DDP. Que vai determinar a energia que está fluindo é a DDP. Qual a diferença entre 94 e 76? 18, ó. Olha ele aqui. O 18. Deu para entender? Tá bom? Próxima. Oi. Sim, sim, no circuito todo. Sim. A corrente é constante no circuito todo.
O que isso quer dizer na prática? Porque como a corrente é fluxo, se entra 3 coulombs por aqui, tem que sair 3 coulombs por aqui. Tá? O que faria essa corrente mudar na prática? Se eu mudasse a DDP aqui. Você tem alguns dispositivos que você consegue controlar a DDP. Aí você, obviamente, você vai mudar a corrente. Mas aí é por causa do URI, né? É por causa do URI. Não, se você mantiver a DDP constante e as resistências constantes, não tem nada que faça a corrente mudar, não. Tá? Ô, gente, aqui a gente vai entender de uma forma bastante concreta por que a associação em paralelo é mais perigosa. Embora as associações em paralelo sejam extremamente úteis, né, porque aqui nós temos aquele problema da aula, lembra? Suponha que esse resistor queime. Esse aqui para de funcionar também, porque para de andar corrente. Agora, o exercício, o que o cara fez na questão 9? Ele pegou exatamente os mesmos resistores, 2 e 6, e associou é foda, hein? Associou em paralelo. Quê? Eu não falei de paralelo? Nem expliquei paralelo? Ah, eu não desenhei a extensão? Vocês estão brincando, gente. Então vamos desenhar. Ah, mas eu fiz o série, né? Fiz. Ah, puta, vou desenhar a extensão, então. Vamos desenhar aqui a extensão. Vamos fazer o paralelo. Puta, como assim, né? Peraí, deixa eu virar aqui. Então agora dá uma fugidinha da apostila e vamos para a teoria. Associação em paralelo. Gente, associações em paralelo funcionam na sua casa toda vez que você pega uma extensão e liga várias coisas nela. O que é uma extensão, na verdade? A extensão é um multiplicador de tomada. Então, você tem lá uma tomada, sei lá, ela fornece 110 volts. A partir do momento que você conecta uma extensão, você transforma uma tomada em 3 novas ou 5, depende de quantos buraquinhos tem lá a sua extensão. Então, tenta imaginar o seguinte, ó. Imagina que isso aqui seja um gerador. Eu vou usar o exemplo da tomada, gente, porque ele é mais palpável. Então, a tomada, ela tem 2 buracos, que basicamente consiste numa diferença de potencial. O que a gente vai fazer? Eu vou comprar uma extensão e vou ligar a extensão na minha tomada. No exercício, ele está colocando 2 resistores em paralelo, certo? Então, vamos imaginar que a minha extensão ela tenha 2 tomadas. Eu vou desenhar 3, mas eu só vou usar 2. Geralmente, as extensões que a gente compra no comércio, elas têm 3 tomadinhas. Aqui uma, aqui 2 e aqui 3. Ok? Tá aqui. Gente, a extensão ela tem um polo positivo e um polo negativo. A tomada. A partir do momento que você conectar a extensão na tomada, cada tomada da extensão vai ter um polo positivo e cada buraquinho daqui vai ter um polo negativo também. Tá? De tal maneira que, se, por exemplo, a minha tomada tiver uma DDP U, que no exercício vai ser 24 volts, aqui vai ter U e U, a mesma DDP. Ou seja, gente, o que eu ligar aqui vai funcionar como se tivesse ligado direto na tomada. Então eu vou ligar aqui, ó, um resistor R1.
Qual é a corrente que vai passar nesse resistor? A corrente que vai passar nesse resistor, eu vou chamar de I1. I1. Tá bem? Beleza? Qual a relação entre U, I1 e R1? U igual a R1 vezes I1. Observa que do jeito que está, nenhuma outra tomada está funcionando. Mas aquela lâmpada está funcionando de buenas. Ah, beleza. Vou ligar uma outra lâmpada ali. Vou ligar uma outra lâmpada. Vou ligar um outro resistor. Tá bem. Liguei um outro resistor. R2. A corrente que vai percorrer R2, gente, eu vou chamar de I2. Vocês estão conseguindo perceber que essa corrente não tem porcaria nenhuma a ver com a 1? São duas coisas independentes. O fato da I1 ser 1 ampere, não vai dizer que a 2 tem que ser 1 ampere também. Isso vai depender do resistor que está sendo percorrido. Por exemplo, se esses dois resistores forem iguais, aí as duas correntes são iguais. Tá? O U igual a R2 vezes I2. Então, gente, a palavra paralelo aqui não é, não tem a ver que um resistor está assim no outro, ó. A palavra paralelo quer dizer independente. Os resistores são completamente independentes. Se eu desligar esse aqui, o que acontece com a corrente do outro? Nada. Se eu desligar esse aqui, o que acontece com a corrente que está passando aqui? Nada. Nada, nada, nada. E aí eu vou ligar um terceiro aqui. Foda-se, vamos tocar fogo nessa porra. Tocar fogo nessa porra aqui, dane-se. R3. O que eu posso dizer sobre o valor da corrente que passa em 3? Nada a ver com as outras duas. Nada a ver com as outras duas. U igual a R3 vezes I3. Ok? Só que tem um problema. Aí é que começa a treta. Então, a parte boa de você ligar os caras em paralelo é que um está funcionando e não está nem aí para o outro. Se esse cara queimar, os dois aqui continuam de boa e assim por diante. O problema está aqui, ó. É aqui o problema. Por quê? Qual é a corrente que está passando aqui? As 3. Esse é o problema. As associações em paralelo, gente, elas consomem muita energia. Muita energia. Tá? Se você pegar dois resistores em série, deixar eles ligados 5 horas, pegar os mesmos resistores em paralelo e botar 5 horas também, meu, a energia vai muito maior. Por quê? Porque a corrente que o circuito vai puxar é maior. É maior. Aqui a corrente, ó, eu vou chamar de I total. O I total. Então veja, o que uma associação em paralelo tem de importante para você nunca esquecer? Primeira, todos os elementos estão submetidos à mesma DDP principal. Então, ó, todos os elementos estão submetidos a uma mesma DDP. DDP. É claro que numa associação mista pode acontecer o seguinte, ó. Eu posso, por exemplo, ligar aqui, ó, esse cara está em paralelo com esse que está em paralelo com esse, né? Mas eu posso, por exemplo, pegar aqui e botar dois em série, tá vendo? Eu posso ter uma parte em paralelo com a outra, mais dois em série. Depois a gente vai mexer com esses circuitos, tá?
E a segunda coisa que você não pode esquecer é a questão da corrente. A corrente que o circuito demanda, que eu vou chamar de corrente total, ela é a soma das correntes que passam em cada ramo que está em paralelo. A gente chama de ramo, tá? Um pedacinho do circuito eu chamo de ramo, tá bem? Qual é a maneira que a gente usa para representar uma associação dessa natureza? Ó, a representação de diagrama, né, do circuito, ela é assim, ó. Pronto. Ó, tá? Aqui estaria a tomada principal, né, ó. Então aqui eu tenho um positivo e aqui eu tenho um negativo, ó. Presta atenção numa coisa muito importante, pessoal. Aqui tem um potencial, ó. Tudo bem? Esse potencial é o mesmo que tem aqui, é o mesmo que tem aqui, é o mesmo que tem aqui. E o negativo, a mesma coisa. Ó, tá aqui o negativinho da tomada, ó. Negativinho, 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 ó. Negativinho, negativinho, negativinho. Tá? Onde passa a corrente total? Por exemplo, onde eu, onde eu tenho, olha o tipo de pergunta que aparece. Onde eu tenho que colocar um amperímetro se eu quiser medir a corrente total? Ou você coloca aqui, ó, ou aqui. Tá vendo? Tá? Agora, hum, quanto vale a corrente que passa aqui, ó? E 3. E 3. Uhum. Tá, presta atenção agora. Quanto passa aqui? Não. I1 mais I2, exatamente. Aqui é I1 mais I2. Porque o que acontece, ó? Quando a corrente chegar aqui nesse nó, entra um pouquinho para cá, não entra? O I3. Aí aqui vai subir I1 mais I2, não é? Quando o I1 mais I2 chegar aqui, ó, escapa mais um pouquinho para cá. I2. I2. Tem, tem. E aqui, quanto passa aqui, ó? Quanto passa aqui? Aqui é só I1. I1, I1, I1. Aí, ó, quando o I1 estiver descendo, ele junta aqui com quem, ó? Com I2. Vem I1 mais I2. Quando I1 mais I2 vierem para cá, ele junta com quem? Com I3. Aí vira o total de volta. Tudo bem? Vocês precisam treinar isso, gente. Isso ajuda pra caramba a resolver circuito. Você vai quebrando a corrente, você vai dividindo ela como se fosse um riacho. Tá? Agora, para calcular a corrente total, eu faço URI. Só que URI com o resistor equivalente. Então, let's go ver como é que eu calculo um resistor equivalente nesse caso. Então, imaginem agora que o meu circuito seja resumido por um único resistor, chamado resistor equivalente. E esse resistor, ele tem que ter um valor tal que a corrente que passa nele é a mesma que passaria no circuito, concorda? Que é o I total. Muito bem. Como é que eu descubro quanto vale esse REC?
Bom, uma coisa eu sei, que o I total é igual a I1 mais I2 mais I3, não é? E eu também sei que I não é igual a U sobre R do URI. Isola o I. Tá bem? Tá bom, vem cá. Tá vendo onde está escrito o I total aqui? Eu posso escrever no I total U sobre REC. U sobre REC. Certo? Aqui está o U, o REC, o I total. Bem, o que eu posso escrever no lugar de I1? Bom, esses resistores estão em paralelo, não estão? Então, todos eles estão com a mesma tensão. Então, no lugar do I1, eu ponho U sobre R1. Vamos lá. Mais U sobre R2 mais U sobre R. Tá vendo de onde sai aquela fórmula esquisita do REC? Ela é super esquisita, né? Mas a dedução dela é muito simples. Ó, esses U's todos não são iguais aos daqui? Cancela. Cancela. Aí eu tenho que 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Deixa eu voltar para cá. Espera aí. Ops, ops, ó. Aqui. Tudo bem? Duas outras coisas que eu preciso falar sobre esta fórmula. Normalmente, a gente evita usar essa fórmula desse jeito porque é um saco ficar tirando o mínimo e tal. Você fala, mas como é que eu vou fazer? Quando tem dois resistores, eu posso desenvolver essa fórmula aqui. Ó. Então, olha só o que eu vou fazer. Ó. Dicas que vocês provavelmente vão lembrar. Dicas. Primeira dica. Para dois resistores. Essa dica serve para dois resistores. Para dois resistores, olha o que vai acontecer. Concorda? Tá bom. Vamos desenvolver isso aqui. Vamos desenvolver isso aqui. Aqui, ó. Para desenvolver essa fórmula, eu teria que tirar o mínimo aqui, não teria? Porque tem um número, aqui tem um número, né? Então a fórmula ficaria assim: 1 sobre REC igual a... Aí vem, o mínimo entre R1 e R2 será R1 vezes R2. R1 vezes R2 dividido por R1 dá R2 vezes 1, R2. Mais R1 vezes R2 dividido por R2 dá R1 vezes 1, R1. Então, nós temos que 1 sobre REC é a soma dividido pelo produto dos resistores. Gente, se 1 sobre REC é a soma dividida pelo produto, o que eu posso dizer sobre o REC? É o produto pela soma. É o produto pela soma. Pronto. Eu só uso essa. Normalmente, o que eu faço? Se tem dois resistores em paralelo, eu uso ela e pá, beleza. Se tem três resistores em paralelo, o que eu faço? Eu faço dois primeiro
calculo o REC desses dois e já faço o produto pela soma com o terceiro. Eu vou fazendo o produto pela soma. Tudo bem? E aí temos uma dica da dica. A dica da dica é a seguinte: às vezes, por uma graça do destino, os resistores, além de estarem em paralelo, são iguais. São iguais. Então, por exemplo, imagina que R1 seja igual a R2. Imagina. Chama de R os dois. Chama de R. Faz a conta agora aqui. Olha o que vai acontecer. REC é igual a R1 vezes R2, seria R quadrado, sobre 2Rs. Olha que legal. Cancela o quadrado com R, o REC deu quanto? R sobre 2. Ou seja, quando os resistores forem iguais, você pega o valor de um deles e divide pela quantidade. Isso vale para quantos for, tá? O produto pela soma, ele só vale para 2. 2, 2. Agora, para resistores iguais, ó, para resistores iguais, o REC é o valor de um deles dividido pela quantidade, tá? O N é a quantidade dos resistores. Tudo bem? Primeira vez que eu vi essa fórmula, eu falei, gente, não é possível isso aqui. Não tem sentido nenhum. E de fato não tem, até você perceber de onde ela veio, né? Vamos fazer agora a questão número 6? Não, 6 não, 9. 9. Vocês já estão cansados? Ê, que legal. Eu nasci desde as 7h30, né? Ah, não, vamos continuar mais um pouquinho. Vamos só mais um pouquinho. É isso que eu tô falando, já estamos aqui mesmo. É que o Carlos não tem família, ele não tem núcleo. Ele fica esmo. Então, para ele tá em casa? Aí, ó, falando, tá esmo. Ô, Carlos, quem que faz a janta na sua casa? Você mesmo? Seu irmão não cozinha nada? Tá. Seu irmão faz nutrição? Caraca, então vocês se alimentam bem, super bem. É o médico que fuma, né? É o médico que fuma. É, aí. É o fisioterapeuta que come e não faz exercício. É tudo assim. Já dizia o ditado, né? Que santo de casa não faz milagre. Advogado criminoso, Deulane. Deulane. Hã? De Liquen? Você me chamou de Liquen, Sara? Eu tô brincando, tá? Questão 9. O que foi? Quê? Calma, gente, calma, nossa, cara. Para de olhar pra televisão. Vocês ficam olhando pra televisão. Por que vocês não ficaram em casa, então? Vocês ficam assistindo aula assim, ó. É mais fácil copiar. Tá muito ruim minha letra? Entendi. Entendi, é verdade. Vira de costa, então, assiste de costa. Podia botar umas poltronas aqui, né, pra assistir por ali a televisão. Ai, gente. Agora eu vou falar uma frase que ela tinha soado completamente sem sentido porque a gente não tinha visto o paralelo, né? Eu vi que vocês fizeram uma cara e o que ele está falando? Por que uma associação em paralelo é sempre mais perigosa? Porque ela tem uma chance de dar sobrecarga maior. Porque, gente,
A partir do momento que você pega resistores que estão em série e jogam para o paralelo, a corrente vai mudar pra cacete. Por exemplo, na questão que nós acabamos de resolver, na questão 8, qual era a corrente que passava no circuito? Vocês lembram? Vê aí para mim. Na questão anterior. 3, né? Olha o que vai acontecer agora. Ele vai pegar um resistor aqui, vai associar com outro em paralelo. A DDP vale 6, né? 2 em cima. 2 em cima. E 6 embaixo. Só que a DDP é a mesma. 24 volts. Qual é a diferença significativa aqui? Quando eu associo os dois em paralelo e coloco os dois no 24 volts, quer dizer que os dois estão recebendo 24 volts. Tudo bem? Aí ele pede no item A o resistor equivalente, no B a DDP de cada resistor e C a corrente que passa em cada resistor. Então vamos lá. Item A, REC. REC. Já faz direto, tá? Produto pela soma. Então é 6 vezes 2, 6 vezes 2 sobre 8, que é 6 mais 2. 12 por 8, gente. 12 por 8. Dá 1,5, né? Perceberam por que a corrente vai aumentar? Quando a gente associou os dois em série, quanto tinha valido o REC? Valia 8. Agora, quanto vale o REC? 1,5. Ou seja, a corrente vai aumentar absurdamente. Ó, B. A DDP de cada resistor. O U1 é igual a U2, que é igual a 24 volts. Tudo bem? Ô, gente, para você achar a corrente total, você tem dois caminhos a seguir. Escolhe o que você quiser. Primeiro caminho, faz URI e URI, os dois. Porque você tem a DDP dos dois, não tem? Quer ver? Ó, faz de cabeça, rapidão aqui. Ó. Qual que é a DDP aqui? 24. Não é? Faz URI só para esse cara. Quanto dá de corrente aqui em cima? 12. Ó, olha o tanto de ampere que passa aqui, mano. 12. Caralho. Desculpa. Ó, 12 amperes. Tá bom? Faz URI aqui. Quanto? 4. Quanto vale a corrente total? 16. 16. C. Se você, isso vai depender de exercício, tá, gente? Tem cada exercício você vai resolver de um jeito. Nesse caso, eu pude fazer URI-URI, porque eu tenho as resistências, eu tenho a DDP e tá tudo bonito. Eu poderia achar isso aqui direto, fazendo URI com o REC, né? Ó, eu faria assim, ó, U igual a REC vezes I total. 24 igual a REC, 1,5 vezes I total. Ó. Só que ele pediu em cada resistor, exatamente, tá? O I total aqui deu 16 amperes. E mais uma coisa que eu queria comentar que vocês precisam perceber, gente. Vai até um zoomzão aqui, ó. Vocês estão percebendo que esses resistores aqui, ó, bom, primeiro, né, eles têm valores diferentes. O resistor de baixo é 3 vezes maior que o de cima. Ó, o resistor de baixo é 3 vezes maior que o de cima. Como eles estão ligados na mesma DDP, as correntes que vão passar têm exatamente a mesma proporção, só que é o contrário. Observa que no resistor
3 vezes maior, a corrente que passa é 3 vezes menor. Então, se vocês estiverem bem concentrados na hora de resolver essas questões, muitos cálculos podem ser evitados a partir do momento que você tem essas percepções, tá? Nos resistores em paralelo, gente, a corrente ela vai se distribuir de acordo com as resistências. O cara que tem menos resistência recebe mais corrente, na mesma razão entre as resistências, tá? Beleza? Tá aí então. Professor, Oi, o senhor pode explicar essa letra A comparando com a 8 de novo aí, por favor? com a 8? Sim. É, Se você lembrar da 8, peraí, deixa eu colocar os dados da 8 aqui, só para a gente comparar uma com a outra. Na questão 8, o que, que eu tinha? Esses dois mesmos resistores, só que em série, não era? Então era meio que assim, ó. Ah, ah. Aqui tinha 2, aqui tinha 6, né? Deixa eu só mexer um pouquinho na câmera aqui, rapidão. Subir um pouquinho. Aqui, ó. Pronto. Aí o que que acontecia? Aqui eu tenho os dois ligados no 24. Aqui na 8 eu tinha isso aqui, ó. Os dois ligados no 24, tá? Olha a diferença. Aqui eu calculei o REC, deu 1,5. Quando eu fiz URI com 1,5 aqui, ó, a corrente deu 16. Aqui eu faço U igual a REC vezes I. U, 24. Só que o REC aqui não é a soma, ó, é a soma vezes o I. Olha o que eu percebo. A corrente aqui é menor. Corrente na série, 3. Corrente na paralelo, 16, cara. Ou seja, é muito fácil de você ter sobrecarga, entende? Outra coisa que também dá para perceber é o seguinte: aqui na série eu não me dei ao trabalho de escrever I total. Não tem I total. Por que que não tem I total? Porque aqui ela não divide. Aqui é só I. Aqui tem I total. Tudo bem? E a última coisa que eu queria comentar, né, aproveitando a tua pergunta, é que vocês percebam que as propriedades da associação em paralelo, elas são exatamente opostas às propriedades da série. Traduzindo, no paralelo, o U é o mesmo e o I divide. Hã? O U é o mesmo e o I divide. E na série? Na série, o I é o mesmo, só que quem divide é o U. Lembra que um tinha dado 6 e 18, né? Tá? Então essas são as duas coisas que você tem que lembrar quando vai resolver circuito de circuito misto, enfim. Tá bom? Tudo bem? Para a gente ir embora feliz, vai. Não vai dar para entrar na aula, na próxima aula eu não vou entrar, mas eu queria fazer só o exercício 10. No exercício 10, eu coloquei aqui algumas associações de resistores bem simplesinhas para a gente calcular os RECs, tá bom? Tá? Aí na próxima aula a gente fechou a parte de resistor equivalente, aí na semana que vem a gente continua. Vamos calcular aqui os RECzinho. Bem facinho esses, tá? Vou virar aqui. Questão 10.
Calcule as resistências equivalentes, vai. Bem rapidinho, gente. Item A, quanto dá o REC? R sobre 2. Se alguém aí de casa não entender, grita, tá? Associação A, os dois estão em paralelo, REC sobre, R sobre 2. E na B? Isso, R sobre 3. Os três resistores são iguais, R sobre 3. Já na letra C, a gente tem aqueles casos que a gente chama de associação mista. Associação mista. Ó. Ô, gente, quando você tem associações dessa natureza, o que você vai fazer? Você vai fazendo parte a parte. Então, ó, por exemplo, imagina a corrente entrando aqui, ó. Aqui da corrente. Como que eu sei o que está em paralelo e o que não está? Sempre que a corrente dividir, tem coisa em paralelo. Então, olha só. A corrente é I. Quando ela chega aqui, ó, ela divide? Sim, divide. I 1 e 2. Se uma corrente dividiu, significa que os resistores que estão ali estão em paralelo. Então, esses dois estão em paralelo. Só que a corrente que passa neles dois juntos não é a mesma que passa nesse cara? Isão? Então, o que nós temos? Este pedaço está em série com este outro. Então, eu imagino aqui um resistor de quanto? R sobre 2. E isso em série com o outro. Tá bom? Vai dar 3 R's sobre 2. Tá? Entender. Pronto. Aqui, ó. Peraí. Opa, aqui. Truquezinho da corrente. Ó. Corrente entra por aqui e ela divide em dois pedaços. E 1 e 2. Percebeu a diferença desse caso para o anterior? Esses dois resistores aqui de cima não estão sendo percorridos pela mesma corrente, então eles estão em série. Mas o resultado disto está em paralelo com o de baixo. Então aqui é 2 R's em paralelo com R. Então vou fazer o REC. REC. Ó. Aqui em cima eu enxergo 2 R's. Então é produto, ó, 2 R's com R. Produto dividido pela soma, que dá 3 R's. 2 R's mais R. Isso vai dar 2 R's ao quadrado, dividido por 3 R's. Cancela o quadrado com o R, deu 2 R's sobre 3. 2 R's sobre 3. Pronto. Tá? E o último, que eu vou desenhar de pé. Eu acho mais fácil desenhar de pé. Mais fácil até para visualizar, tá, gente? Você não precisa desenhá-lo de novo, mas eu vou fazer de pé porque eu acho mais fácil. Aqui, ó.
Aqui. Meu Deus. Pronto. Vamos lá. O que que eu faço para descobrir o que está em série e o que está em paralelo? Ver onde a corrente divide, ver onde a corrente não divide. Tá bom? Então vamos. A corrente total, gente, ela começa por aqui, ó, IT, e sai por aqui. IT, IT. Quando ela chegar aqui, ó, no primeiro nó, ela já vem um pouco para cá, ó. Então aqui eu vou chamar de I1, tá bom? Ó? Eu vou chamar de I1. Que corrente tem aqui? I2. Sim, então, é IT menos I1, né? A corrente aqui, ó. Vamos chamar ela de I2. I2. Tá. Aí o I2 divide, né? Vem um toquinho para cá, ó. Quanto vale aqui? I3. Tá bom? I3. O I2 é essa mais a que subiu, não é? Aqui subiu, ó. Olha o que aconteceu com a corrente que subiu. Vou chamar de I4. Hã? O que que aconteceu? Esses três aqui, ó, estão em série, ó. Entendeu? Tá, aí esses três estão em paralelo com esse, que por sua vez tem paralelo com esse. Tá bom? Então, às vezes, é interessante você redesenhar o circuito. Ó, aí eu vou fazer meio malandragem, né? Aqui eu já vou representar um de 3 R's. Ó, 3 R's. E aí eu não vou desenhar R e R, porque eu sei que esses caras estão em paralelo. Já bota um de R sobre 2. Já tira o paralelo deles, ó. R sobre 2. Tá? Esses dois em paralelo vão me dar esse, junto com esse aqui tem paralelo. Tá? Paralelo os dois. Produto pela soma. Então o REC vai ser JUP, produto. Uhum, dividido pela soma. 3R mais meio R dá 3,5, dá 7R sobre 2. 7R sobre 2. Cancela os dois, né? Aqui, ó. Tá? Porque está multiplicando aqui. Cancela um R com R. Então o REC vai dar 3 R's sobre 7. Aí. 3 R's sobre 7. Tudo bem? É isso, gente. Acho que deu por hoje, né? Puta, hoje foi foda. Hã? Ah, peraí. Deixa eu só desligar aqui que eu vou agora. Eu vou calcular a cadeirada no Pablo Marçal. Quem quiser ficar para ouvir quantos newtons deu, eu só vou desligar a gravação aqui porque não tem nada a ver com a aula isso. Tá? Vamos calcular a cadeirada no Pablo Marçal.